conseguiu mais construir, passou longe de se impor no campo de ataque. Pode ter tido mais posse de bola, é bem verdade, mas passou longe de ser criativo, impositivo e perigoso. Então, não é o mesmo desenho de jogo, até porque o Botafogo foi eficaz e avassalador nos primeiros 30 minutos de jogo e depois seguiu sendo perigoso e seguiu impedindo que o Vasco fosse perigoso, quando o Palmeiras viu o Corinthians seguir sendo perigoso, inclusive marcando um segundo gol. Sendo assim, não há grandes semelhanças entre as duas partidas. Apenas o começo muito forte do Botafogo diante do Vasco. No mais, no jogo como um todo, não há mais nenhuma semelhança. Dito isso, qual é a façanha quase inédita, né? Que é o tema do vídeo de fato. A façanha quase inédita é aquela que aconteceu em 2009. Só o Flamengo fez o que o Palmeiras precisa para ser campeão brasileiro, tirar 6 pontos do líder a partir da 32ª rodada. E é curioso entender o seguinte, o líder naquele momento era o Palmeiras, só que o vice-líder não era o Flamengo. Então há um desenho bem diferente da competição. Naquele momento, o Palmeiras era o líder com 57 pontos no Brasileirão de 2019, na 32ª rodada. Logo atrás dele vinha o São Paulo com 55, 2 pontos atrás. Depois, o Atlético Mineiro com 53, 4 pontos atrás. O Internacional com 52, 5 pontos atrás. E com 6 pontos a menos, somando 51, Cruzeiro e Flamengo. O Palmeiras hoje é o vice-líder, 6 pontos atrás. E aí que está o ponto em relação à façanha ser ainda mais absurda, apesar de estarmos falando do mesmo número de pontos. O Botafogo, ele de fato se desprendeu do restante do campeonato por viver uma fase regular muito positiva ao longo de todo o Brasileirão, enquanto as outras equipes não. O Palmeiras, naquele momento, era uma equipe que vivia algo muito semelhante com aquilo que o Botafogo viveu na temporada passada, derretendo em pontuação, e o campeonato estava embolado. Tanto que se o Palmeiras tirar esses 6 pontos e for campeão ao fim do Brasileirão de 2024, terá superado apenas o Botafogo na tabela de classificação. O Flamengo superou o Cruzeiro, que estava à sua frente nos critérios de desempate, o Internacional, o Atlético Mineiro, o São Paulo e o Palmeiras. Era o sexto, por conta do bolo que estava o campeonato naquele momento. Sendo assim, a façanha de 2024 é ainda mais complicada. E é bom destacar o seguinte, o Brasileirão de 2009 foi o campeonato com a menor pontuação de um campeão na história dos pontos corridos com 20 clubes, desde 2006. O Flamengo terminou campeão com 67 pontos. Nós estamos falando de um Botafogo que já foi buscar os 67 pontos. Então, para mim é muito claro que o desenho é diferente, apesar da façanha ser a mesma matematicamente. É muito complicado que o Palmeiras vá buscar esse Botafogo, que não dá nenhuma letra, nenhum indício de que vai sair perdendo pontos nas próximas rodadas com muita frequência. Tem um confronto direto ainda, isso pode minimizar a distância, mas ao mesmo tempo, o futebol e os resultados que o Botafogo vem apresentando são inversamente proporcionais ao seu concorrente Palmeiras, que nos últimos 4 jogos venceu apenas um e vem cada vez mais mostrando dificuldades defensivas e ofensivas, enquanto o Botafogo vem cada vez mais mostrando facilidades ofensivas e defensivas. Fala, Palestra Itália, venho aqui trazendo mais notícias do Verdão. Peço você que deixe seu like, se inscreva no canal. E vamos falar aí das notícias aí que tá rolando aí, né, no mundo do futebol aí. E tá envolvendo aí a venda do Richard Rios, né. O Verdão aí aceita vender o Richard Rios, mas por 219 milhões, né? Menos do que isso o Verdão não aceita, né? Então
Então aí os direitos econômicos do Richard Rios estão divididos na seguinte forma, né? 70% são do Verdão, 10% são do jogador e 14% são do Guarani e 6% são do Flamengo, né? O Verdão colocou a multa aí rescisória aí em 100 milhões de euros para vender a sua parte, né, para outro clube e renovou o contrato aí do atleta até 2028, né? Mas o Verdão não descarta uma possível venda aí do Richard Rios, né? Ele vem jogando, tem hora que ele joga, tem hora que ele pipoca, né? Queria saber de você o que é que você pensa disso daí. E mudando de assunto, vamos falar de Abel Ferreira, né? Abel Ferreira aí pediu aumento, né? Pediu mais um aumento aí, exigiu o aumento salarial, né? Segundo o Jorge Nicola, para renovar com o Verdão, né? E ele não descarta a saída dele no final do ano, né? Caso não esteja aumento aí. Mas tipo assim, eu acredito que o treinador já tá ganhando 3 milhões, né, por mês. E ainda tá querendo aumento para ser desclassificado da Libertadores, da Copa do Brasil e agora aí praticamente aí, não sei, né? Possa ser que o Verdão possa ser campeão ainda, mas ficou mais difícil, né? Perdeu por rival e o Botafogo também ganhou ontem de 3-0 do Vasco, então complicou mais ainda, 6 pontos de diferença. Se o Botafogo tivesse capembando, perdendo pontos, né? Mas só que o Botafogo não tá, né? O Botafogo tá sempre jogando aí em busca de vitória, empate. Tá sendo difícil aí o Botafogo perder. E o Palmeiras tá numa situação mais delicada, né? Como o Frangoso trouxe aí. E o Mancini também fez uma análise aí, né? Então queria saber de você o que é que você pensa disso aí. Deixa seu like, comenta muito esse vídeo. Tamo junto, forte abraço e avante palestra!